Senhor Jesus, mais uma vez reunidos aqui em Teu nome, rogamos que nos ampare e nos fortaleça, que o Teu amor infinito envolva a todos nós e o Teu equilíbrio se faça presente em nossas almas. Que a Tua paz esteja sempre presente em nossos corações e que a fé nos conduza pelos caminhos dessa jornada. E com essas palavras, eu saúdo a todos os encarnados e os desencarnados. Bom dia a todos. O idioma francês é a língua falada na França, um país que fica do outro lado do Oceano Atlântico. Nós vivemos no continente americano, mais especificamente na América do Sul. Entre o continente americano e o continente europeu está interposto o Oceano Atlântico. E do outro lado do Oceano Atlântico, nós temos então a Europa, o local onde está situado o país que é a França. Então, a França é um país localizado na Europa. E a semelhança do que acontece com o Brasil, onde nós temos... Só um minutinho aqui que está dando um chabuzinho aqui no... Espera aí. Informática, é assim mesmo. Muito bem. Qualquer indicação cartográfica, qualquer mapa, pode nos mostrar a localização da França. Que, como eu já disse, fica localizada do outro lado do Oceano Atlântico. A França é um país historicamente muito importante. E para nós espíritas, deverasmente mais importante, uma vez que a França é o berço do espiritismo. Ou seja, foi na França, mais especificamente em Paris, que é a capital da França, que nasceu o espiritismo ainda no século XVIII. Paris tem um marco arquitetônico extremamente divulgado e conhecido da maioria de todos nós. A semelhança do Cristo Redentor, que nos remete sempre, toda vez que o vemos, à cidade do Rio de Janeiro, localizada aqui no Brasil, também a Torre Eiffel é um marco arquitetônico que nos remete sempre à capital da França. A Torre Eiffel é um marco arquitetônico de Paris. Não há como olhar para esta imagem e não se lembrar de Paris, a capital da França. Pois bem, é em Paris, a capital da França, que Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, codificou a doutrina que ora professamos. Mas nós não vamos falar de Allan Kardec. Nós não vamos falar do Espiritismo hoje. Pelo menos, não diretamente. Hoje vamos falar de alguém bem mais antigo que Kardec. O que se vê escrito aí, em francês, e por isso eu fiz menção à França e a Paris, o que se vê aí, escrito em francês, é uma oração de origem anônima, ou seja, não se sabe quem a escreveu. Ela foi escrita no início do século XX e apareceu publicamente pela primeira vez em 1912, num boletim espiritual, também em Paris, na França.
Essa oração, traduzida para o português, para a nossa língua mater, revela-se num poema de profundidade ímpar. E é chamado em português a oração da paz. Uma oração que pode ser cantada. E nós não poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade da presença do nosso talentoso coral para nos brindar, mais uma vez, com as suas maviosas vozes. Pois bem, essa é a tradução cantada da oração da paz. Oração da paz, que em 1916 foi impressa em Roma, na Itália, numa folha, em que na frente estava a oração. E no verso da folha estava impressa uma imagem, uma estampa de São Francisco de Assis. Por esta associação da oração impressa num papel onde no verso existia a foto de São Francisco de Assis, e pelo fato de que o texto reflete muito bem
o franciscanismo, esta oração começou a ser divulgada como se fosse de autoria do próprio santo. E passou, então, a ser também denominada de oração de São Francisco. E é de São Francisco, ou simplesmente Francisco de Assis, que nós vamos falar hoje. E vamos falar de Francisco de Assis, não porque a casa que nós aqui estamos leva o seu nome, o que por si só já seria um excelente motivo. Mas vamos falar de Francisco de Assis por um outro motivo, que eu espero que todos aqui possam depreender qual motivo é este ao final da minha fala. Em 5 de julho de 1182, na cidade de Assis, na Itália, que também fica na Europa, onde fica a França, nascia Giovanni di Pietro di Bernardone, filho de um rico comerciante de tecidos. Pinturas realizadas ao longo do tempo ilustram o momento do nascimento de Giovanni. E no Brasil, nós temos uma destas pinturas que é chamada de O Nascimento de São Francisco de Assis. É também uma pintura anônima, ou seja, não se sabe por quem foi pintada, e esta pintura se encontra na igreja do convento de Santo Antônio, que fica situado na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, aqui no Brasil. A origem de seu nome, se vocês se lembram, o nome dele nada remetia a Francisco. A origem de seu nome, Francesco ou Francisco, é incerta. Para alguns historiadores, depois de uma viagem à França, onde o menino teria ficado encantado e cativado pela vida francesa, pela música francesa, pela poesia e pelo povo francês, seu pai teria começado a chamá-lo de Francesco, que significa em italiano francês. Para outros, seu pai teria homenageado a cidade natal da sua esposa, embora não haja provas concretas de que realmente a esposa e mãe de Giovanni tenha nascido na França. Também há sugestões de que o nome tenha sido dado pelo gosto que o menino desenvolveu e que o acompanhou pelo resto de sua vida pela língua, pelo idioma francês. O menino cresceu e se tornou um jovem popular. Não pela popularidade que ele goza hoje, mas por sua indisciplina, por suas extravagâncias, por sua paixão pelas aventuras, pelas roupas da moda, pela bebida e por sua liberalidade com o dinheiro, embora mostrasse uma índole bondosa. Tentou, como pai, seguir a carreira de comerciante, mas a tentativa foi em vão. Era, nessa época, fascinado pelas histórias de cavalaria e desejava ganhar fama como um herói. Assim, em 1202, alistou-se como um soldado nas tropas da cidade de Assis, que desenvolviam, naquela época, uma guerra contra uma outra região chamada Perúdia. Nesta guerra, ele foi capturado e permaneceu preso à espera de um resgate por um longo ano. Ao ser libertado, ele saiu muito doente, com episódios de febre que se repetiram durante todo o ano de 1204. Foi aí que se apresentaram as duas afecções ou doenças
que o acompanharam por toda a sua vida. Problemas na visão e problemas relacionados ao aparelho digestivo. Depois de recuperado, tentou novamente a carreira das armas e, em 1205, engajou-se no exército papal, que era um exército que lutava contra o Papa Frederico II. E ele engajou-se nesse exército, incentivado por um sonho que ele tivera. Neste sonho, apareceu-lhe alguém, chamando-o pelo nome e levando-o a um rico palácio, onde vivia uma linda donzela e que estava cheio de armas resplandecentes e outros apetrechos de guerra, deixou-o extasiado. E ele, indagando a quem o acompanhava de quem eram essas armas esplêndidas e esse palácio magnífico, foi-lhe respondido que tudo aquilo era seu e de seus soldados. Um sonho, claro. Animado com a perspectiva de glória, pôs-se a caminho. Mas, no trajeto, teve um outro sonho, uma outra visão, onde ouviu uma voz a lhe dizer: quem te pode ser de mais proveito, o Senhor ou o servo? E como Francisco respondesse, o Senhor, ouviu novamente a voz: então, por que deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? Neste momento, Francisco estava sendo convidado a trabalhar para o patrão, para o Criador do universo, e não mais para o servo, para o homem, e sim pelo homem. Certo dia, saiu em um passeio pelos campos nos arredores da cidade de Assis, e ao penetrar em uma clareira, um lugar aberto no meio da floresta, ouviu o som do sino que os leprosos, proscritos pela sociedade da época, deviam usar para indicar a sua aproximação. Naquela época, os leprosos eram banidos do convívio com as demais pessoas. Viviam em comunidades ao redor das cidades. E quando caminhavam, carregavam consigo um sino e eram obrigados a tocar esse sino continuamente para avisar que eles estavam passando, para que todos pudessem evitá-los. E logo, Francisco se viu à frente de um homem bastante doente. Fazia frio e o leproso tinha apenas trapos sobre o corpo. Francisco sempre sentira a repulsa dos leprosos, mas, nesse momento, desceu de seu cavalo e cobriu o homem com o seu próprio manto. Espantado consigo mesmo, olhou nos olhos do outro e viu sua gratidão. E enquanto ele mesmo chorava, beijou aquele rosto deformado pela moléstia. Este parece ter sido o ponto da virada da vida de Francisco. A partir daí, em Assis, Francisco dedicou-se ao serviço de doentes e pobres. Um dia de outono de 1205, enquanto rezava na igrejinha de São Damião, uma igrejinha que ficava na entrada da cidade de Assis, ele ouviu uma voz que vinha da imagem do Cristo no crucifixo na parede, que lhe dizia assim: Francisco, restaura a minha casa decadente. Imediatamente, Francisco voltou para sua casa, recolheu diversos tecidos caros da loja de seu pai e os vendeu
a preço baixo, a preço de banana, no mercado da cidade. E voltou para a igreja onde tivera sua revelação, doando dinheiro para o padre, a fim de que ele restaurasse o prédio decadente. Evidentemente, equivocado com o sentido do chamado do mestre. Ao saber disso, o pai de Francisco se enfureceu e mandou que o buscassem. Atemorizado, Francisco se escondeu em um celeiro e lá permaneceu por alguns dias, contando com a ajuda de um amigo que lhe levava um pouco de comida para que ele pudesse sobreviver. Passado algum tempo, decidiu revelar-se e, diante de todo o povo da cidade de Assis, se acusou de preguiçoso e desocupado. A multidão, tomando-o por louco, divertiu-se apedrejando-o, um folguedo comum àquela época. O pai ouviu o tumulto e o recolheu para sua casa, mas o acorrentou no porão. Alguns dias depois, sua mãe, sempre as mães, por compaixão, livrou-os das correntes. E Francisco foi buscar refúgio junto a uma autoridade religiosa da época, junto ao bispo de sua cidade. O pai seguiu-o e o acusou de dissipador de sua fortuna, reclamando uma compensação pelo que ele lhe havia tirado, sem licença, da sua loja. Então, para surpresa de todos, Francisco despiu as próprias vestes e a entregou ao pai. Renunciando naquele momento à sua herança. Pediu a bênção do bispo e partiu completamente nu para iniciar uma vida de pobreza junto ao povo, da qual jamais retornou. Giotto di Bondone, um pintor, entre outros pintores, ilustrou esse momento na chamada renúncia aos bens mundanos. Uma obra que está na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, erigida em homenagem ao Santo de Assis. Tendo reunido um grupo de seguidores em Assis, Francisco e seus companheiros instalaram-se em uma cabana no campo, onde se dedicaram ao cuidado dos leprosos, ao trabalho manual e à pregação, vivendo de esmolas. Nesse período, sua pregação já alcançara toda a região em torno. Segundo descrições deixadas, uma vez que naquela época não existia máquina fotográfica, a aparência de Francisco era extremamente agradável. E sua face refletia a inocência de sua vida, a pureza de seu coração e o ardor do fogo divino que o consumia. Era de estatura um pouco abaixo da média, cabeça proporcionada, redonda, com a face alongada, nariz reto e fino, pescoço esguio, testa plana e curta, olhos negros e límpidos, cabelos castanhos, orelhas pequenas. Aqui vale fazer uma menção de que olhos negros é uma menção um tanto quanto romântica, né? Partindo do pressuposto de que não existem olhos negros. Tá? O máximo que um indivíduo pode ter é olhos castanhos muito escuros, mas não existem olhos negros. Essa denominação de olhos negros é bastante romântica e usada bastante, né, na descrição de figuras do passado e até mesmo em relatos de amor. Sua voz era doce, forte, clara e sonora.
Os dentes eram unidos, alinhados e brancos, os lábios pequenos e delgados, e a barba preta, um tanto rala. Seus ombros eram direitos, os braços curtos, as mãos delicadas e esguias com dedos longos, as pernas delgadas, pés pequenos, pele fina e sempre muito magro. Diferentemente dessa descrição, a visão que Francisco tinha de si mesmo era bastante oposta. Francisco se descrevia como um franguinho preto. O hábito usado por Francisco durante toda a sua vida de despojamento está preservado na Basílica de Assis, em Assis, na Itália. Sua paciência e bondade para com todos fizeram com que fosse constantemente procurado por pessoas de todas as posições sociais, que iam a ele em busca de conselho e orientação. Ele a todos instruía na melhor forma de alcançar a salvação na condição em que se encontrava. E aqueles que o ouviam, regozijando-se em ver que suas palavras a miúde davam frutos positivos, iam se reformando gradualmente. A figura humana de Jesus, o ser mais perfeito e integral que jamais foi encontrado na face da terra, foi a personificação do amor. De amor estavam repletos seu coração, suas mãos, repletos de amor para reparti-lo com os humilhados. Fossem esses humilhados um cobrador de impostos, uma adúltera, um filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Sempre havia amor na trajetória de Jesus, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e dos espíritos. Com Francisco, não foi diferente. Francisco foi um dos espíritos mais iluminados que esteve entre nós. Sua vida foi um hino de amor e de paz entre os homens. Uma história que jamais se apagará da face da terra. Assim sendo, o outro motivo para falarmos de Francisco de Assis, fora o fato de que esta casa não por acaso leva o seu nome, é porque ele, aqui na terra, foi o ser que mais se aproximou do amor depois de Jesus. Francisco foi um frade católico, foi fundador da Ordem dos Frades Menores, também conhecidos como franciscanos. Nasceu, como já dissemos, em Assis, na Itália, em 5 de julho de 1182, e faleceu em 3 de outubro de 1226. Em 1228, Francisco foi canonizado pela Igreja Católica, quando passou então a ser conhecido como São Francisco de Assis. Mas o santo de Assis não foi um homem triste. Não foi um homem que vivia trancado nos templos religiosos, cercados de livros e dogmas. Seu templo, o templo de Francisco, era a natureza. Seus irmãos eram todos os que cruzavam o seu caminho, inclusive os animais. E o seu ritual era o amor, a fraternidade e a alegria. Francisco não foi um teórico do amor. Antes, viveu em toda a sua plenitude. Fugiu do palco tão comum aos que usam a religião para a própria promoção. Deu de ombros ao poder e deixou de lado
uma vida de luxo e ostentação que os seus pais podiam lhe oferecer. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos e, quando apedrejado, servia ainda mais. Falava sem ferir e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava a tristeza, alegrava-se ainda mais. Nunca falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde, sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava somente quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam e qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via todos como filhos de Deus. Francisco de Assis mostra o quanto vale o amor e faz a humanidade conhecer aquele Cristo que há 2000 anos, fundindo e refundindo todas as suas virtudes na expressão do que a sua vida nos oferta. Francisco nos ensina a levar amor onde houver ódio. Eis aí o caminho da felicidade proposto por Francisco, o ser que mais se aproximou do amor aqui na terra depois de Jesus. Despertemos para esse sublime convite e nossa vida também poderá ser um hino de alegria e de paz. Sua intensa e amorosa relação com a natureza o tornou modernamente em um patrono dos animais e do meio ambiente. Essa forma de Francisco ver o mundo ficou expressa com clareza no seu chamado Cântico ao Irmão Sol, onde chamou os ventos, o sol, a lua, o fogo e outros elementos do mundo natural de irmãos. E convidava a todos para celebrarem juntos a maravilha do mundo e servirem com alegria o autor deste mundo. O Cântico ao Irmão Sol, que diz o seguinte: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, a ti subam os louvores, a glória e a honra e todas as bênçãos. A ti somente, Altíssimo, eles são devidos, e nenhum homem é sequer digno de dizer teu nome. Louvado seja, Senhor, junto com todas as tuas criaturas,
e excepcionalmente o Senhor Irmão Sol, que é o dia e nos dá a luz em teu nome. Pois ele é belo e radioso, com grande esplendor, e é teu símbolo. Altíssimo, louvado sejas, Senhor meu, pela irmã lua e as estrelas, as quais formastes claras, preciosas e belas. Louvado seja, Senhor meu, pelo irmão vento e pelo ar, pelas nuvens e o céu claro, e por todos os tempos, pelos quais dá às tuas criaturas sustento. Louvado sejas, Senhor meu, pela irmã água, que é tão útil e tão humilde, tão preciosa e tão casta. Louvado sejas, Senhor meu, pelo irmão fogo, por cujo meio a noite alumias, ele que é formoso e alegre, robusto e forte. Louvado sejas, Senhor meu, pela irmã, nossa mãe, a terra, que nos sustenta e nos governa, e dá tantos frutos e coloridas flores, e também as ervas. Louvado sejas, Senhor meu, por aqueles que perdoam por amor a ti, e suportam, por amor a ti, enfermidades e tribulações. Benditos aqueles que sustentam a paz, pois serão por ti, Altíssimo, coroados. Louvado sejas, Senhor meu, pela nossa irmã, a morte corpórea, da qual nenhum homem vivo pode fugir. Pobres dos que morrem em pecado mortal, e benditos quem a morte encontrar, conformes à tua santíssima vontade, pois aos segundos a morte não lhes fará mal. Louvai todos vós, e bendizei o meu Senhor, e dai-lhe graças, e o servi com grande humildade. Que o exemplo de Francisco, apresentado aqui como o Espírito encarnado que mais se aproximou do amor depois de Jesus, possa nos inspirar em nossas atitudes e no nosso dia a dia. Que a paz do Senhor reine